Eu sou o pastor Eulíris dos Santos, nasci no dia 29 de maio de 1952, em Renascença, Paraná. Estou gravando esse vídeo com a finalidade de contar a história da minha vida ministerial. E naquela época, o meu avô, pelo lado do meu pai, o meu avô e minha avó aceitaram Jesus como Salvador também naquela ocasião, e várias pessoas aceitaram Jesus como Salvador, e ali foi fundada então a Igreja Assembleia de Deus na cidade de Marmeleiro. Isso foi na meada dos anos de 1958 para 59, quando isto aconteceu e ficou marcante na minha vida. E depois então nós mudamos da cidade de Marmeleiro para o interior de Francisco Beltrão, para uma região da colônia, a região de agricultura, que chamava quilômetro 32. E lá no 32, então, o meu pai chegou e lá foi fundado o início da Assembleia de Deus também, na casa de meu pai. Muitos cultos foram realizados, várias pessoas aceitaram Jesus como Salvador, e nós tínhamos como nosso dirigente da responsável pelo aquele setor de trabalho na época, o irmão de saudosa memória, Simeão Marino de Castro, que era um dos missionários que veio do Rio de Janeiro para abrir trabalho naquela região. E ele dirigia a igreja do quilômetro 50, e também no quilômetro 40 havia um trabalho que era dirigido pelo senhor Arlindo de Oliveira, também de saudosa memória. E nós frequentávamos culto ali no quilômetro 40, lá no quilômetro 50, e nos domingos de 15 em 15 dias era realizado culto na casa do meu pai. E nós tivemos o privilégio de ser abençoados por Deus, vimos muitas maravilhas operadas pelo Senhor Jesus, através de salvação de alma, batismo com o Espírito Santo, cura divina. Foi muitas bênçãos que nós recebemos da parte de Deus. Mas mais tarde meu pai resolveu então mudar-se para outra região do interior de Francisco Beltrão. Na época, hoje é Enéas Marques, mas na época era Francisco Beltrão, por nome Santa Lúcia. E ali então nós mudamos para aquela região nova, onde havia pouco tempo sido iniciado pelo irmão de saudosa memória, o irmão Miguel Machado, que tinha vindo do Rio Grande do Sul. Era o dirigente daquele ponto de pregação. Ele não sabia ler, mas ele cantava hino da harpa e pregava a palavra de Deus. E ali então várias famílias se converteram, e meu pai ajudou a construir a Igreja Assembleia de Deus naquela região, que existe até o dia de hoje, uma comunidade por nome Santa Lúcia, município de Enéas Marques. Ali no ano de 1965, quando havia uma campanha evangélica de madrugada, nós levantava de madrugada por volta das 3 horas, se dirigia aproximadamente uns 3 quilômetros para ir até a igreja para orar, porque a igreja já havia sido construída. E então nós tínhamos uma campanha. Tinha o irmão Jerônimo Moreira, que hoje já é de saudosa memória, era pastor em Medianeira, e o irmão Claro Pereira, que também de saudosa memória, que faleceu aqui em Jaguaruna. Então eles eram os dirigentes da congregação. E numa madrugada dessa, houve um grande despertamento, e Jesus me batizou com o Espírito Santo em 1965. E pela graça de Deus eu conservo a chama pentecostal até o de hoje no meu coração. E mais tarde meu pai resolveu mudar-se para a cidade de Francisco Beltrão, já município, na época, e nós então mudamos para Francisco Beltrão. E eu chegando em Francisco Beltrão, no ano de 1966, então nós começamos a frequentar a Assembleia de Deus. E eu já era membro da igreja, batizado pelo pastor de saudosa memória, na época evangelista, Deroci de Andrade, que faleceu na cidade de Juivilhe, Santa Catarina. Então nós começamos a frequentar a Assembleia de Deus. E eu fichei para trabalhar num posto de gasolina chamado Posto Camboatá, do Ipiranga, onde eu comecei a trabalhar para ajudar meus pais. E então eu trabalhava durante o dia, e à noite eu estudava no colégio Suplicy, ali na cidade de Francisco Beltrão. Então, mais tarde eu saí daquele posto de gasolina e fui trabalhar no calçamento
aonde eu ajudei, tive o privilégio de ajudar, fazer o calçamento da Avenida Júlia Assis Cavalheiro, na cidade de Francisco Beltrão. E depois, trabalhando uns tempos ali, eu voltei a trabalhar no posto de gasolina. Trabalhava durante o dia e à noite estudava. E nos finais de semana, então, eu ia para a igreja. E tive o privilégio de ser cooperador no quadro do jovem. Eu fazia parte de uma equipe de evangelismo, juntamente com o irmão Ionésimo dos Santos, hoje residente em Curitiba, e o irmão Nemias Souza, que hoje reside em Jaraguá do Sul. E o irmão Flávio de Oliveira, que reside em Curitiba. Nós fazíamos a distribuição de literatura dos livrinhos Evangelho de São João, porque nós fizemos um curso do livro da carta do livro de São João, que tinha o título, tem o certificado, o título daquele curso Liga de Testamento de Bolso. Então nós evangelizamos mais uma vez a cidade de Marmeleiro, e Renascença e Campoerê. E me lembro muito bem que em Campoerê nós fizemos um evangelismo de casa em casa, e no final da semana houve um batismo em água, aonde veio uma equipe de Francisco Beltrão para realizar aquele batismo em água. E eu me lembro que na cidade de Renascença nós tivemos o privilégio de entrar dentro de um circo para evangelizar as famílias, e oramos por uma senhora que estava enferma na cama, naquele circo, onde Jesus levantou aquela senhora após a oração. Então são coisas que marcaram a história da minha juventude. E depois, trabalhando mais um tempo na cidade de Marmeleiro, na mesma firma de Francisco Beltrão, fui transferido para Marmeleiro. Trabalhando ali naquela firma, eu fui assaltado. Eu trabalhava de vigia no posto durante a noite e fui assaltado durante a noite por alguns bandidos que queriam dinheiro, mas Deus, que tinha um plano na minha vida, Ele me guardou, me livrou da morte, e a polícia conseguiu prender os bandidos, e eu tive o privilégio de sair salvo pela misericórdia de Deus, porque Deus tinha um plano na minha vida. E então eu logo acertei naquela firma e fui para uma cidade que se chamava Foz do Chupim, onde existia a construção de uma barragem. E eu na época, então, estava um pouco meio fracassado no evangelho, como jovem, fraco, meio assim desanimado, porque ali na cidade de Francisco Beltrão eu havia comprado uma bicicleta e eu enfeitei ela com todos os tipos de enfeite que existia da época de bicicleta. Eu comprei um Ray-Ban escuro, um óculos escuro, e comecei a usar. E o pastor me chamou e me colocou na disciplina, porque aquilo era vaidade. Eu não podia usar aquelas vaidades na bicicleta e nem aquele óculos escuro. Então, por causa disso, eu tive um pouco meio fracassado. E ao chegar na cidade de Foz do Chupim, eu fui trabalhar numa firma por nome Andrade Gutierrez, trabalhando de servente, ajudante de limpeza. Mas como eu era um jovem muito dedicado, muito dinâmico e muito responsável, dentro de pouco tempo eu fui promovido a encarregado de turma. De servente de limpeza eu passei a ser encarregado de turma. Deus me honrou. E um dia, andando pelas ruas da cidade de Foz do Chupim, um pouco desanimado, desincentivado na fé, eu me encontrei com uma pessoa que era conhecido do meu pai, que foi nosso dirigente de congregação na casa do meu pai, lá no quilômetro 32, que se chamava Francisco Cecílio. E ele me encontrou e bateu no meu ombro e disse: irmão Eulíris, Jesus te ama e precisa de você. Você é um jovem que Deus tem um plano na tua vida. Me convidou para ir ao culto à noite. E eu fui então ao culto, me lembro muito bem, que eu pedi para que fosse cantado um hino da harpa cristã. E no final, o irmão Valdemar do Nascimento, hoje reside ali em Laranjeira do Sul, ele era o pregador da noite. E ele, após a pregação da ovelha perdida, ele fez um convite. E eu fui para frente, aceitei aquele desafio e reconciliei com Jesus. E a partir dali então Jesus me renovou com o Espírito Santo, e há poucos meses à frente fui convidado para fazer parte do quadro de auxiliar daquela igreja, aonde eu cooperei
como dirigente de pontos de culto, eu e outros irmãos da época, irmão Eloy Alves Bueno, Darcy Alves Bueno, e também tinha um outro irmão que nós chamava Mineiro, irmão José Mineiro, e nós então recebia escala e nós fazia até 8 km a pé para dirigir culto no interior daquele lugar onde existia a Assembleia de Deus. E mais tarde